O meu primeiro convidado de hoje é o rabino da comunidade israelita de Lisboa. É uma honra do tamanho do mundo receber aqui no Sofá do 5 o rabino Eliezer Di Martino. Shalom. 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 Muito obrigado pela sua presença. É um prazer. Eu vou atiçar a nossa fogueira já com Goldmeier, a primeira-ministra de Israel, que entre 1969 e 74. Ela tem esta afirmação: deixem-me dizer-vos uma coisa que nós israelitas temos contra Moisés. Ele guiou-nos 40 anos pelo deserto para nos trazer para o único sítio do Médio Oriente onde não havia petróleo. Terá sido Moisés o primeiro comediante judeu? Coitado do Moisés, nós lhe fizemos a vida negra durante a saída do Egito e ele talvez nos castigou e nos levou no único sítio onde não havia petróleo. Mas nós temos também outra piada. Na Bíblia está escrito que Moisés, quando Deus designou como emissário e representante perante o povo de Israel, ele era gago, não falava bem. Então, quando o povo de Israel lhe pediu: onde é que nós vamos, Moisés? Ele disse: na terra de Canaã, que era a terra de Israel, mas ele queria dizer Canadá, no Canadá. Afinal, fomos no deserto. Mas tinha sido uma volta mais longa. É, bem mais longa. Se calhar não tinha durado só 40 anos. Como é que eu o chamo? Sua Eminência, Rabino... Eliezer. Eliezer. Não vou tratá-lo por Rabino, se me permite. Tá bem. Na sua experiência, os portugueses, em geral, são muito ignorantes em relação à religião judaica ou não? Não há assim tanto. Aliás, Portugal tem uma história judaica muito rica e muitas pessoas são conscientes dessa história judaica. Talvez não conheçam os detalhes de quem o vive desde há uma vida judaica. Quem são os desde profetas, que não sabem. Mas as pessoas geralmente têm alguma noção do que é o judaísmo. Depende também. Depende do nível de educação dessas pessoas, obviamente. O judaísmo é uma religião, é um povo. Eu li uma afirmação sua que me pareceu muito interessante, que o judaísmo é uma entidade nacional religiosa. O que é que isto significa, concretamente, Rabino? É responder sim às suas duas primeiras perguntas. É uma religião e é um povo. É a religião de um povo. É a religião do povo de Israel. É uma série de experiências e vivências históricas e um culto a Deus que o povo de Israel, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, e todos aqueles que se juntaram com a eles durante essa longa viagem, sobretudo durante a escravidão no Egito. Portanto, é um conjunto de várias coisas que define a identidade do judeu. É um povo, sem dúvida, pequeno, Certo. do ponto de vista de números, não é um povo muito grande, mas eu acho que a grande riqueza daquilo que podemos estudar e analisar para preparar este programa é que é um povo extremamente educado, com normas de conduta muito firmes, com uma noção de tribo e família muito fechada e talvez tenha sido isso que fez com que se tivessem aguentado, por assim dizer, aos inúmeros atropelos históricos que vos foram sendo feitos. Isto é verdade? É verdade. Sabe, há um conceito no judaísmo que se chama Talmud Torah, que é a obrigação religiosa do estudo. Portanto, a alfabetização, a educação são uma componente imprescindível da identidade judaica. Não há equivalências, então, no judaísmo? Tipo, não estudei, vou lá um domingo Não, é preciso mesmo estudar o Talmud. O Talmud, para quem não sabe, é um conjunto de quantos livros? Depende da edição. São mais de
30 Masertot, tratados. Onde temos a componente puramente religiosa, educacional, legal, comportamental, e até histórias e histórias mais divertidas. É verdade que o Talmud tem toda essa componente. Exatamente. Aliás, é completamente diferente da literatura ocidental, porque também a estrutura do Talmud são discussões e se abrem muitas parênteses no meio da discussão que na literatura da jurisprudência, por exemplo, ocidental, não se perceberia absolutamente nada, porque se fala de uma lei e depois os rabinos relatam uma parábola e depois falam de uma coisa relacionada àquela parábola que já não está relacionada com a primeira lei com a qual se começou. É um mundo à parte. Isso é o princípio da comédia, não é? O coming back. Exato. Eu começo uma história e volto ao inconseguimento. Exato. Muito é bem. Um callback. Portanto, está no Talmud. No Talmud estão os callbacks. A comédia. Os judeus também inventaram a comédia, está a ver? Eu também acho que sim. Aliás, para quem estuda um bocadinho de comédia, todos os grandes, ou grande parte dos nomes dos maiores comediantes, sobretudo norte-americanos, ou que fizeram escola, os irmãos Marx, o Seinfeld, tantos outros que são de origem judia. Alguém que se converta ao judaísmo é oficialmente judeu ou é preciso haver uma parte genética de sangue? Não existe conversão ao judaísmo, mas há uma diferença grande entre... o judaísmo não faz proselitismo, porque a diferença das religiões não propõe a salvação. Pelo contrário, o judaísmo dá só mais responsabilidades e também um fardo histórico muito pesado. Portanto, pela própria natureza do judaísmo... Se tiver que optar, queres ser budista ou judeu? Se calhar vou ser budista, e censos e coisa. O judaísmo dá só mais responsabilidades. É por isso que é um processo longo, mas existe conversão ao judaísmo, sem dúvida. Falávamos lá atrás, nos bastidores, do judaísmo ao pé coxinho. Não lhe quero pedir que faça aqui uma frase ao pé coxinho sobre o judaísmo, mas para leigos, para quem não entenda tão bem, qual é a principal diferença entre a fé judaica e o cristianismo? Bom, primeiro é a fé... Temos 45 minutos para isto. Olha, houve tantos debates na Idade Média sobre isso que às vezes não levaram a bom porto. Mas estamos numa outra altura da história. Felizmente. Sim, graças a Deus. A diferença é a fé em Jesus como o Messias. O judaísmo não acredita que Jesus foi o Messias. Não só isso, o judaísmo não tem, de facto, uma posição sobre a figura de Jesus. Nós não temos na literatura judaica a questão messiânica levanta-se. A questão messiânica existe. Um dos 13 princípios da fé judaica é a vinda do Messias. Okay? Mas Jesus não tem nenhum papel na fé judaica. Essa é a diferença básica. Depois, do ponto de vista teológico, temos muitas outras diferenças. Nós somos um monoteísmo absoluto, digamos assim. O judaísmo não aceita o conceito da Trindade. Sim. Deus é indivisível também do ponto de vista filosófico. Portanto, essa é uma diferença, um abismo de diferença entre o judaísmo e o cristianismo. É muito interessante quando se lê sobre o judaísmo e a importância que a cultura judaica tem na nossa forma de estar e de viver, que a maior parte de nós não se apercebe, mas está muito associada ao sofrimento e à ostracização a que o vosso povo foi vetado. E isso deu-vos uma competitividade, uma capacidade de luta extraordinária. Poderia ser um adjetivo para o povo judeu, um povo competitivo? Não sei. Não fazemos da competição resiliente. Uma questão. Resistente. Resistente, sim. Na Bíblia, na Torá,
o povo de Israel, o povo judaico, foi definido várias vezes um povo de dura cerviz. Às vezes é uma desvantagem, um defeito, mas às vezes também é uma qualidade, porque nos faz ser coerentes e constantes, teimosos. Exatamente. Sim. Pode ser às vezes uma grande vantagem. Uma concentração, um foco Nunca no desistir. objetivo. Nunca desistir. Exato. E racionalizar tudo muito. Exato. Pragmatizar as situações, e às vezes nós fomos forçados a fazê-lo, porque senão não podíamos continuar. Muito bem. É líder da comunidade espiritual judaica em Lisboa. Estamos a falar de mais ou menos quantas pessoas, para termos uma ideia? A nossa comunidade tem 300 membros, mais ou menos. Mas há mais em Lisboa pessoas não afiliadas. Deve haver, talvez, entre os 400 e os 500 judeus em Lisboa. O rabino é um rabino ortodoxo. Sou, sim. Há uma outra vertente no judaísmo, o judaísmo reformista. Exatamente. Há também judeus reformistas em Portugal, ou temos mais praticantes, por assim dizer, ortodoxos? É assim, nós somos uma comunidade sefardita, ok? Já isso abre um outro mundo. As vertentes não ortodoxas... Sefarditas são os judeus desta zona da Península Ibérica. Da Península Ibérica. Exato. E do norte de Marrocos, Gibraltar. E da diáspora dos judeus da Península Ibérica. Norte de Marrocos, os Gibraltar, Balcãs, a Holanda, muito bem. Não queria Itália. interromper, queria só fazer este parênteses. Sim. Os judeus sefarditas são pessoas muito tradicionais, mas há vários níveis de observância da religião. Nós somos uma comunidade tradicional que cuida da sua identidade, das suas peculiaridades e costumes, mas temos pessoas mais observantes e menos observantes. Muito bem. Ortodoxo não quer dizer que seja absolutamente religioso quadrado. É a designação de um standard religioso. Muito bem. Depois já há pessoas menos observantes, pessoas que não são observantes para nada. Como é que o rabino, o mundo cristão e o mundo em geral está fascinado com o Papa Francisco? Que visão é que o mundo judaico tem do Papa Francisco? Sem dúvida, até agora foi um Papa superstar. Acho que está a fazer concorrência ao João Paulo II. Obviamente, muitas coisas daquelas que disse sobre os judeus e o povo de Israel, nós ficamos muito sensibilizados. Há aqui uma viragem do discurso. Sim. Também, desde o Concílio Vaticano II, houve uma reconciliação. Também se impunha, não era? Uma viragem do discurso. Sim. Exato. Sem dúvida, ele é muito diferente do anterior Papa, o Papa Ratzinger, que era uma pessoa mais conservadora, mais ortodoxo. Mais ortodoxo, exato. Então, Rabino, não posso esperar vê-lo na capa de uma Rolling Stone Magazine ou de uma Time. Porquê? Eu sei que o Rabino pratica uma arte... O que é que pratica? Eu pratico jiu-jitsu brasileiro. Uau! Eu estava à espera de um Krav Maga e sai-me com um jiu-jitsu brasileiro. Porquê? Tem mais... Não, é uma arte mais holística, é todo o corpo e como os judeus fazem a vida negra, às vezes tem o quê? Desabafar um bocado da... E pratica suponho que com outros judeus ou com brasileiros? Não, com portugueses. Quem vier. Faço parte de uma equipa. Como é que se chama a sua equipa? Fight Club Portugal.